Olá, pessoal. Vamos começar um outro podcast com uma amiga pediatra das minhas filhas, Denise Brasileiro. Denise, obrigado por ter aceito o nosso Nossa, convite. eu adorei a hora que você me ligou. Vamos conversar. Vamos bater papo, Ainda né? mais nesse podcast que eu adoro escutar. Então, eu acho que a Denise ela tem essa pegada da mídia social também muito forte e eu acho muito legal a gente bater esse papinho. A Denise Brasileira é pediatra, nutróloga, né, que fala, né? E dentro dessa especialidade também a gente vai bater um papinho aqui hoje, né? Falar Vamos. das ansiedades que tá sendo trazidas aí também pela mídia social, né? Muita informação. Mas obrigado. Eu acho que acho que a primeira coisa que eu já gostaria de já estar levando para você é justamente o papel nosso, de um Fala Claudão, né, da pediatra, como é que é o seu? De pediatra. De pediatra, né, do nosso papel nas mídias sociais, como é que você está enfrentando. Acho que a pediatria até tem... sai na frente em relação à oftalmologia. A oftalmologia é muito específico, né? Na pediatria, essas informações da mídia social estão mais fortes, a gente recebe muito. E você estava falando aqui um pouquinho da questão assim, aonde entra realmente a importância da informação que o pediatra dá e também que as redes sociais dão, que uma comunidade dá, que um grupo de WhatsApp dá. Qual que é o impacto disso tudo? Então, a gente já começa perguntando já, Denise. Ô, Cláudio, isso é muito interessante e eu falo que é uma informação assim urgente para a gente começar a debater em todas as especialidades. No caso, a minha da pediatria, que eu vou ter esse know-how do que eu vivo, né? E a questão aí desse meu trabalho científico que eu acabei ontem. Olha que bacana, parabéns. Né, a tese aí para falar o papel do pediatra nessa função de curadoria, né, de filtrar os conteúdos que as famílias vão ter a respeito de saúde da criança. Mas não é porque eu sou pediatra que isso impacta as outras especialidades também. E uma coisa interessante é o seguinte, se a gente não começar a participar das redes sociais, a gente pode até discutir quais são as redes sociais que né, a população mais tem esse acesso, ela mais vai procurar, que ela procura mais as informações, a gente está perdendo espaço. E essa perda de espaço é igual à desinformação, o compartilhamento dessa desinformação. Informação sendo dada por canais que não são tão... que não tem aquele, né, não tem conhecimento. Quanto a gente mesmo, né? Então... E esse poder dessa desinformação, ele é maior do que a da informação, é muito impactante. E a gente tem visto, por exemplo, movimentos aí dentro da pediatria, por exemplo, não dê as vitaminas que o pediatra está te prescrevendo no primeiro e segundo ano de vida, isso vai intoxicar seu filho, isso tem aditivo, sabe assim, são coisas que circulam nas comunidades de mães ou circulam por outros profissionais não médicos como verdade absoluta. Por quê? Porque o médico não está lá falando, não está lá explicando, olha, não é bem assim, embasado na sociedade de pediatria do mundo inteiro, a recomendação é essa. Então, a gente precisa estar presente nas redes sociais. Então, essa necessidade, até acho que eu nunca te contei, eu comecei nas redes sociais pelas meninas que me pediram rede social e aí eu fui e falei, entendeu para que era, você né? quer rede social? Ela falou, pai, a gente se comunica com os nossos amigos através da rede social. Aí eu cheguei e falei, então se minha filha se comunica através de rede social, daqui a pouco eu vou conseguir comunicar com ela também através de rede social. Né? Então, eu fui entender o que é essa tal de rede social para poder participar um pouquinho mais da vida dos meus filhos. E aí eu acho que essas informações que chegam, né? Como é que você lida no seu dia a dia? Provavelmente, eu acho que não deve ter nenhuma consulta que os pais não perguntam sobre celular, sobre tablet, sobre as redes sociais, como é que eles devem... se conduzir com os filhos. Então, já dá a dica para a gente aqui como é que a gente deve lidar com os filhos da gente, com essa quantidade de informação, né? Os filhos sabendo mais que os pais. Qual que é o nosso papel? Essa sua pergunta eu acho que é chave.
como se diz, para tudo para escutar agora, né? Então, assim, a nossa maior preocupação é a geração que está vindo agora, que daqui a pouco eles são pais, eles serão pais, né? Então, o nosso papel de pai e mãe é a gente orientar esse uso adequado das redes sociais em busca das informações. Então, a gente fala essa alfabetização digital, esse processo todo de você usar a rede social para o seu bem e para o bem da comunidade, é o pai e a mãe que vai fazer essa mentoria, né? Ele vai guiar esse caminho. Eu acho um horror falar assim, não vou deixar que entre em rede social, não é assim. É a idade adequada, você tá junto, você mostrando, discutindo, olha aqui, você tá assistindo isso aqui, você tá achando que isso aqui é uma coisa que tá te agregando? Para a gente discutir, né? Um canal aberto com nossos filhos. Quando a gente começa a proibir, tudo isso é pior, porque eles vão para aquele lado oculto da internet, né? Que é o que a gente está vendo aí, de tanta confusão aí, dessa questão das escolas, né? Esses movimentos que surgem. Então, a família, o pai e a mãe, principalmente, eles têm que participar dessa presença social dos filhos nas redes sociais. Ensinar o que a gente deve ou não, onde que a gente vai, qual a nossa credibilidade, em qual profissional que a gente tem aquela credibilidade quando a gente está escutando. Esse olhar crítico, mas é você que ensina, né? Eu tenho uma dificuldade, Denise, enorme, porque eu percebo que eu perco muito tempo com o meu celular. Né? Eu estou tentando me educar agora. Certo. E aquela história, né? Como é que você vai educar seus filhos se você não tá... Dá um exemplo, né? Não dá um exemplo legal. Então, eu tenho uma certa dificuldade de ocupar meu tempo no celular com coisa útil. Imagina um adolescente e uma criança. Pois é. E como é que a gente vai se comportar? Qual que é a pegada para eles perceberem isso? Que o tempo útil, eles podem ganhar tempo ou perder tempo no celular. Como é que você... conversa isso com a é muito criançada? difícil, mas, por exemplo, você falou uma coisa que os pais trazem isso muito para mim. Denise, eu não consigo sair do meu celular. Como é que eu vou cobrar do meu filho que vai ficar 1 hora, 2 horas só? Então, aí começa aí da gente trabalhar essa mudança de hábito nossa de adulto. Uma menininha falou assim para mim, eu escondi o celular da minha mãe e a mãe do lado. Eu escondi o celular da minha mãe porque ela fica o tempo inteiro nas redes sociais. O impacto agora é assim, eu escondi o celular do meu pai ou eu já escutei da minha mãe. Seu pai, larga o celular que nós estamos conversando. Então, agora, isso, não né? existe assim, eu acho que cada casa vai ter que descobrir esse jeito aí de como que a gente vai fazer, não tem assim um processo bem definido. Agora, o que eu percebo que existem algumas redes sociais que elas prendem mais, principalmente a gente está falando aqui muito dos adolescentes, o TikTok. Ele prende mesmo. E eu converso com os adolescentes, eles falam que você assiste 5 minutos, você quer assistir 10, 15, aí vai ficando aquele vício, né? E hoje isso já é tudo documentado cientificamente. Então, esse TikTok, ele agora está sendo utilizado até pelos profissionais médicos, porque aonde que estão, principalmente entre 19 e 29 anos? No TikTok. Então, os médicos vão ter que começar a não fazer dancinha, mas assim, levar conteúdos. Tem um país, eu estou lembrando aqui, porque eu li tanta coisa, que eles foram ver que as informações referentes ao diabetes feitas no TikTok estavam surtindo mais efeito para as pessoas com diabetes do que de outras redes sociais. Imagina. Foi no Japão, porque lá é muito, né? É muito utilizado. E aí eles colocando que os vídeos eram vídeos bons, feitos às vezes não por hospital, por clínicas, nem por médicos, uma pessoa que tem diabetes resolveu orientar as outras pessoas. Então a gente vai ter que ir vendo isso aí, Cláudio. Não tem realmente uma como se diz, um certo e errado, né? Uma receita. Mas eu queria pedir para você que é pai, você que é mãe, fique ao lado. É a gente olhar mesmo o que está vendo. Vai ter coisa que a gente não está vendo que eles estão olhando. Mas a gente tem que ficar junto e começar a conversar abertamente. O que você acredita, quais são os seus valores da sua casa, que você gostaria que seus filhos, né, também discutissem sobre isso. Mas é um desafio, viu? Não é brincadeira, não. Uma coisa super legal que eu acho que vale a gente
trocar essa ideia, né, com os meninos é a questão assim, eu tinha, antes da pandemia, eu tinha a impressão que os cursos online fossem ocupar o espaço do presencial, né? E realmente, com a pandemia, a gente entrou em curso online. Eu tenho um dia, Denise, que eu me peguei fazendo 4 cursos ao mesmo tempo. 2 celulares, um computador, o computador da Luciana, tudo junto, e eu fazendo, tentando escutar e participando. Eu perguntava num, respondia no outro. Falei, gente, isso aqui não é bolsa de valores, né? Mas aí depois, como tudo, cai no lugar que deve ser. Então, hoje eu participo de cursos online, mas percebo que para a criançada, o curso online ele não tem quase que efeito nenhum, né? Acho que as escolas perceberam que os meninos não aprenderam nada durante a pandemia, pelo menos... não aprenderam, não. Acho que foi um ano meio nulo ali para eles. Eles tiveram que... Foi legal, até por Colégio das Meninas, até elogio aqui o Santo Agostinho, no sentido de entender que houve uma mudança. Então, hoje... Diminuir a cobrança, né? Eles passaram a dar mais valor no estudo constante, ao invés daquelas provas pontuais, que na nossa época era muito forte, né? Aquele medo da Esse semana jeito de prova, avaliação mudou, né? Então, a avaliação mudou. Mas, assim... o curso online, na minha cabeça, era o lado útil da internet, né? Você está fazendo alguma coisa que vai te gerar informação, né? Vai te gerar formação, não é só informação, né? Vai te melhorar. Mas e para a criançada? Eu vou te contar uma coisa tão interessante, que é o seguinte, os maiores usuários da internet hoje em busca de informação de saúde são os adolescentes. E muitos adolescentes tímidos, tem muito adolescente, né? Isso. Você tem uma timidez maior na adolescência, mesmo quem não é tímido. Às vezes ele está com algum sintoma de alguma doença, ou achando que ele pode ter. Aí, quando ele entra nas redes sociais, ele não precisa se identificar, na maioria das vezes. Então, ele começa a perguntar para as outras pessoas sobre aqueles sintomas. Então, isso tem gerado muitos diagnósticos precoces de doenças que o adolescente que procurou, através das redes sociais, se informar, ele quebrou aquela barreira da timidez, né? Assim, ele conseguiu, aí ele chega para a família e fala, olha, eu preciso de ir ao médico, porque eu acho que realmente eu estou com esse quadro. Quadros de depressão, quadros de ansiedade, muitos quadros. Por coincidência, teve uma semana que foram 2 famílias que eu fui procurada, que a mãe falou assim, Denise, ele entrou nas redes sociais, entrou em grupos de crianças, de adolescentes com TDAH, e viu que ele tem, e ele quer ir fazer uma avaliação. Então, teve esse movimento favorável, você imagina. Antes, um adolescente ia ficar, né, sentindo alguma dor, alguma coisa, ia ter vergonha de falar para a família ou para o colega, né? Esse é até um ponto interessante que você tocou, né? Na nossa época, né, você é uns 10, 15 anos mais nova que eu, mas assim, a gente ficava parecendo até que não tinha tanto problema, né? Os adolescentes tinham aquelas crises camufladas, né? Camufladas, e hoje acho que a coisa meio que escancarou. A informação está aí e a gente começa a se deparar com tanto de gente com muito problema numa idade que, teoricamente, não tinha assim, tanto problema. Abriu o diagnóstico está sendo dado de maneira correta, as informações estão sendo levadas, como você colocou, não só para os adolescentes, como para os pais, e aí realmente hoje o diagnóstico é feito mais tranquilo, ou realmente há um exagero nisso tudo aí de uma valorização dos sinais, né? Exagerada aí pelos pacientes e pelos pais dos pacientes, né? Pelos pais dos meninos. O Cláudio, mas estudando, olha que interessante, né? Eu falo que eu quero viver mais de 100 anos e eu acho que você é aquele de 100 anos que está lá no congresso, estudando, tanto que eu gosto. Quando você vai entender a questão de eixo intestino-cérebro, na questão da adolescência, acontecem muitas podas neurais. E nessas podas neurais que acontecem na adolescência, isso surge em muitos problemas, não vou usar os termos psicoemocionais. E muito a ver também com o intestino, porque a adolescência é uma
fase que às vezes a criança não tem, o adolescente não tem uma alimentação muito saudável, aí ele vai ter a desbiose. Então aí essa comunicação cérebro-intestino aí piora mais ainda a ansiedade, porque o intestino, a microbiota não está boa e vice-versa. Então na adolescência é um momento muito crítico para aparecer esses quadros, principalmente voltados para esses sinais e sintomas que envolvem a questão cerebral. Só que antes a gente não sabia disso. Como fazer, pegando esse ponto aí de alimentação, né? Como criar hábitos relativamente saudáveis para as crianças? Porque lá em casa não deixar nada no prato, coloca o que você vai comer, né? Não repete. Tinha sobremesa, então a gente foi acostumado com doce, e hoje o doce é o grande vilão da história, né? Eu não consigo ficar sem. É uma coisa que foi criando hábitos ali. Mas como que é muita oferta, né? É muita oferta. É muita oferta para a criançada. E oferta que a gente não... A gente não teve acesso. Não teve acesso a isso tudo. Não teve acesso. E mesmo não tendo acesso, eu tenho dificuldade de não levar para dentro de casa. Né? Porque a gente não tinha esse acesso, mas hoje está fácil de levar. Como é que você orienta, ainda mais sendo nutróloga, como é que você faz com as famílias para eles terem hábitos saudáveis? Olha, essa questão do comportamento alimentar ela é muito séria, porque ela começa no pré-gestacional, na pré-concepção. Aquela menina, aquele, né, assim, a gente não põe a culpa só na mãe, né, é a mãe e o pai, eles têm que entender que tudo ali, e a gravidez é aquele momento que você vai conversar sobre hábitos. E a gente lembrando que tudo que a mãe comer na gravidez já vai impactar no desenvolvimento daquela criança, impactar depois até em termos dela ser obesa, de ter doença crônica. Então, a mudança de hábito começa nesse período, da preparação de engravidar, no período gestacional e principalmente nos primeiros 5 anos de vida, onde tudo vai ser estabelecido. Se a criança vai gostar de dormir cedo, se a criança vai gostar de comer mais alimentos que favorecem saúde. E aqui eu faço uma parada para explicar o seguinte. O nosso maior erro é dividir os alimentos entre esse alimento é bom, esse alimento é ruim. Porque, na verdade, a gente pode comer de tudo, sendo comida de verdade. O que a gente tem que é priorizar, né? O que você vai comer mais vezes naquela semana e o que você vai comer menos. E quando você começa a colocar para a criança, isso é ruim, isso é bom, essa dicotomização é ruim para a criança. E, às vezes, isso até estimula ela a gostar mais do que é ruim. Até porque muitas vezes o que é considerado ruim é uma delícia, né? Pois é, porque a gente nasce já para gostar de doce, né? Porque o líquido amniótico é mais docinho. Então, assim, então tem muita coisa envolvida. Então, assim, a família, ela tem que muito bem, desde o início, estabelecer o que favorece saúde, sem radicalismo, porque também está acontecendo de chegar as famílias muito radicais e aí as crianças com essa restrição de alimentos, o que acontece? Gera uma compulsão alimentar ou um outro transtorno alimentar muito sério, por conta da restrição. Não, isso não pode, isso vai dar câncer, isso não pode. Isso não é legal. Então, é o equilíbrio. E agora, o equilíbrio é assim, Cláudio, por exemplo, um menino até 2 anos de idade, você pegar um doce e colocar na mão dele, sendo que a gente sabe que a gente não deve comer muito doce, e a criança já nasce querendo muito doce, isso não é legal. Agora, se ele vai lá na mesa do aniversário e pega um doce, eu não vou tirar da mão dele, mas eu não vou dar. Entendi. E o que eu vejo é o seguinte, o pai ou a mãe dão. A criança nem experimentou, nem sabia daquele gosto, ela não precisa. E a gente vai lá e dá. Então, isso é uma coisa que a gente tem que gerar uma reflexão aí do que você está fazendo para que seu filho adquira um hábito que não vai favorecer a saúde dele. Você me fez... essa questão é interessante, né? A gente tende a oferecer para os filhos da gente o que a gente acha que é legal, que é bom, que é gostoso. Né? Por isso que provavelmente os pais enchem os filhos de doce, né? Porque a gente tem a tendência a amor, né? Acho que é o amor. Né? Dentro dessa questão também de criar os hábitos, né? Eu vejo que a gente repete muito o que os pais a gente fez. Só que a diferença da geração dos nossos pais para a gente e da gente para os nossos filhos, ela ficou ainda muito abismo maior. Né? Então, a geração do nosso pai para nós
teve diferença? Lógico que teve, mas não tão gritante quanto a gente está com os nossos filhos agora. Filhos, E, inclusive de coisas assim, interessantes de estudo, de hábito de estudo, como eu acabei de falar, né? A gente, hoje, é muito importante a criança criar o hábito de estudar, criar o hábito de ir atrás de informações úteis, né? Criar o hábito de ir crescendo sempre, porque a quantidade de informação que está sendo gerada para elas é muito grande. Então, por mais que sejam informações de várias áreas, para eles é muito legal ter isso. Na nossa época não era. Né? O professor nosso sabia muito mais do que a gente. Hoje a gente não sabe tanto quanto os alunos da gente. Não. Né? Ou seja, eu brinco que o celular igualou o conhecimento de todo mundo. Né? Porque a gente empoderou todo mundo. Empoderou todo mundo. Então, como é que é essa questão de você, como pediatra, passar para os pais deles terem tranquilidade de ter pessoas que muitas vezes, até bem mais jovens, os filhos... Deixa eu falar com você. Esse serzinho aqui está mais preparado para o mundo do que você próprio. Aprenda. Né? Faça a troca. Faça a troca. Faça a troca, porque não existia a troca na nossa época. Não. Era aquela hierarquia, né? Seu pai falou, ok, né? Só que, ao mesmo tempo, o exemplo que a gente tem é da educação dos pais da gente. Como é que você vê isso no seu consultório, no dia a dia ali? Muito conflitante. Você falou uma coisa que é real em todas as famílias. Você repete o que fizeram com você. Isso. Então, às vezes, seu pai fez alguma coisa que você não gostava, quando vê você está fazendo igualzinho. Isso. Várias vezes, eu falo, gente, mas eu critiquei tanto meu pai com a minha mãe, eu estou fazendo igual. Eu falei igualzinho, eu respondi as meninas da mesma maneira. Mas essa reflexão eu faço com os pais no consultório, para que eles possam, eles mesmos, não, agora eu vou tentar ser diferente do meu pai e da minha mãe. Não é porque eles me forçaram a comer que eu vou colocar né, uma obrigatoriedade, ou eu vou obrigar, mas eu ainda escuto. Falo assim, olha, doutora Denise, tudo bem, a senhora falou que a gente tem que respeitar o apetite da criança, respeitar a quantidade, mas eu não vou funcionar assim. Lá em casa eu não fui criado assim. Então era para comer, era para raspar o prato e eu vou continuar fazendo. Aí é aquela relação médico-paciente, né? Então, assim, a minha função eu fiz, eu orientei, eu falei que aquilo não era o mais adequado, que eu estava disposta a ajudar essa família a tentar não fazer esse hábito ruim com essa criança. Mas aí vai ter que partir deles, né? Mas isso acontece demais, e é mais assim, tem hora que eu falo assim, Jesus amado, uma pessoa tão esclarecida, mas vai continuar fazendo esse negócio errado assim? O que eu percebo, né? Eu acho que você deve... todas as questões de frustração dos pais em relação a filhos, essas coisas todas, as frustrações das nossas vidas que a gente não quer que os filhos tenham, ou até pelo contrário, acaba refletindo nos filhos as coisas que a gente não conseguiu fazer. Hoje eu vejo com muita tranquilidade a possibilidade de a gente reverter isso. Nossa, né? Assim, não é fácil, mas é possível. É possível. É possível. Né? Então, agora, é interessante que eu entro nas fases das meninas. Das meninas, né? De maneira muito, assim, como é que eu vou participar da vida delas. É muito mais do que como é que eu vou educá-las, porque... É participar. Participar. E o mais interessante dessa história, o tanto que eu estou ganhando com isso. O tanto que eu estou aprendendo, o tanto que eu estou melhorando com minhas próprias filhas. E aí, como é que é isso? É um amadurecimento nosso muito lindo esse, da gente estar amadurecendo junto do que pra gente é um obstáculo, né? O obstáculo é pesado. É um crescimento mesmo. Você deparou com uma dificuldade, você vai ajustar, mas olha que legal. Ela, né, as suas filhas estão te ajudando a entender esse processo, né? Isso é muito bonito. E a família que percebe isso é muito bacana. Dentro do nosso papel, né? Agora indo para um lado mais acadêmico mesmo, né? O papel do médico que já está uns passos na frente em relação aos médicos que estão começando. Estão começando hoje com rede social, estão começando hoje com uma quantidade de informação que não tem como captar tudo. Como é que você faz para... qual que vai ser
qual a sua orientação para os colegas que estão vindo, assim, eu quero ser pediatra? E aí, quais são os conselhos que você anda dando com isso tudo que a gente está conversando aqui agora? Eu falo muito das habilidades que o profissional, né, o pediatra agora do século XXI tem que ter. Ele não pode abandonar as habilidades anteriores. Então, ele tem que estar apto ao aprendizado, né? Quanto mais experiência, melhor. Ter os seus mentores, né? Que a gente tem até hoje, que você olha, nossa, o doutor meu, essa federal é cheia de pediatras que eu falo, mentores. Então, assim, participar e já tem que começar mesmo, Cláudio, desde a faculdade já ter a presença nas redes sociais, porque aí vai trabalhando a comunicação, vai vendo como é que você pode levar informação ética baseada em estudos científicos, mas se você traduz aquele estudo científico uma prática do seu paciente que você vai poder ajudar, e não de picaretagem, de você chegar lá e falar assim, eu vou te curar. Porque a gente vê muito isso, doenças que a gente sabe que tem controle e não cura, aí chega o médico e fala lá assim, eu vou te curar. Então, a gente não usar essas palavras. Inclusive, está tendo muito um debate sobre o marketing que pode ser feito na parte médica, na parte voltada para a saúde, e o marketing que é feito de outras vendas. Então, por exemplo, aqueles gatilhos mentais que falam-se muito no marketing tradicional, a gente tem que ter muito cuidado. A gente não usa essa palavra gatilho mental, a gente usa honestidade. Eu posso te ajudar sim, porque eu tenho uma experiência muito boa, eu tenho uma formação muito boa nesse determinado aspecto, mas não esse marketing que vai enganar o seu cliente, o seu paciente. E isso o pediatra que está começando agora, ele precisa entender e ver o que as normas, né, tanto do Conselho Regional de Medicina quanto das sociedades, o que vai, né, seguir para ele, a presença dele em rede digital, como é que vai ser, qual que é aquela legislação em volta disso. Uma coisa legal que você tocou aí é assim, no papel nosso, né? Então, o pediatra, ele tem, muitas das vezes, tem visitas que são feitas mensais, né? Ou seja, eu falo, né, que dos pacientes que eu atendo, metade poderia não ter ido lá no consultório, ou mais, né, para ser sincero, mas tem um dado que eu ouvi que lá na Grã-Bretanha, de 100 atendimentos online na pandemia, apenas 7% viravam presenciais. Ou seja, teoricamente, 93% dos pacientes que chegam no consultório da gente provavelmente não precisariam estar ali. Com uma orientação, eles estariam resolvidos. Né? E a gente estaria ali cuidando das pessoas que realmente precisam estar ali. Né? Então, dentro dessa transformação que está acontecendo, no meu caso, são doenças crônicas, né? Aquela pessoa que tem um problema, o próprio diabético que você citou aqui, que vai ter a retinopatia diabética, né? E tal, ele acaba repetindo exames que estão muito normais. Mas, ao mesmo tempo, se a gente conseguisse linkar todos esses devices que tem, todas essas tecnologias que tem, o paciente teria um controle muito melhor e uma necessidade de nos procurar muito menor. Né? Então, como é que é isso na pediatria? Como é que vocês veem a questão assim de repente, o controle que é mensal, que eu ia lá em você para ver que a minha filha estava na mesma curva, para ver... Qual vacina que fazer naquele mês. Qual que é a necessidade de eu ir lá? Até adorável lá, por isso que nós estamos aqui hoje. Mas assim, e eu e a Denise somos mais ou menos contemporâneos da faculdade. Mas assim, como é que é essa questão? A gente fala da telemonitorização. Isso dá para fazer muito tranquilamente na pediatria, inclusive. Eu estou com uma experiência muito boa na telenutrição, porque não tem nutrólogo pediatra nem em todas as regiões do Brasil. Eu estou fazendo muito pessoal do Mato Grosso. Que legal. Mato Grosso, Pará, então de outras regiões, e dá para fazer o controle direitinho. E as coisas que eu preciso, então hoje com essa facilidade, né, a gente manda pedido online já assinado, né, com assinatura digital. Agora, por exemplo, o pediatra, o que é importante? Pesar, medir, ver o neurodesenvolvimento. Se a criança está em outro lugar, a mãe pode ter uma balança, pode medir, a gente ensina. Agora, em casos, febre, tem os casos que aí realmente a gente vai pedir uma avaliação presencial. Mas aí é essa triagem, né? Você faz o atendimento inicial por telemedicina, e aí depois você fala, não, então eu vou precisar fazer uma avaliação presencial para checar
né? Ou de tempos em tempos, a cada 6 meses você vai vir. Agora, o primeiro ano de vida, ele é muito complicado, que tem umas nuancezinhas, que é aquele olho a olho ali na consulta, que você vai conseguir entender um pouco melhor. E talvez na teleconsulta, naquele momento de 1 hora, você ainda não consiga perceber muito, mesmo a mãe te mandando um vídeo. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender. Por exemplo, uma mãe me ligou, ela estava viajando para Natal, e chegou lá, o menino dela estava com uma dor abdominal grande. Era um menino de 7 anos. Ela falou assim, doutora Denise, eu não conheço nenhum hospital aqui, será que isso é apendicite? Como é que é a situação? Aí eu falei assim com ela, vamos fazer uma teleconsulta agora? Tem jeito de você, né, tá aí com internet boa, tá. Então eu fiz. Aí eu falava assim com ela, põe ele para pular, que aí dava para ver um tanto de sinal indireto que seria um acometimento cirúrgico. Eu vi o menino, achei assim, falei, agora, nesse momento, a apendicite pode ser até uma fase inicial, mas ela não precisa ir para o hospital com esse menino. Isso. Aí ele estava vomitando, eu passei um medicamento para vômito, pedi para hidratar com soro e falei com ela, daqui 4 horas nós vamos fazer um novo contato. 4 horas depois, o menino estava ótimo. No outro dia, o menino estava ótimo. Ficou lá na praia, não precisou ir ao médico. Então, tem muita coisa que a gente pode ajudar. E nas doenças crônicas, mesmo da pediatria, não precisa aquele menino vindo do interior, não. Ele manda os exames que ele fez lá naquela cidade, ou manda os relatórios, né? Agora, você imagina quando a gente tiver esses wearables todos, né? Que vão passar esses dados para a gente, igual tem o Libre das glicoses, né? Aí vai ser uma maravilha, né? Pronto, você pegou num outro ponto interessante a gente bater um papo. Como é que você acha que a gente vai valorar isso tudo? Como é que o médico vai ser... Essa é a discussão no mundo inteiro. Como é que porque não tem, principalmente se você for pensar a nível de convênio, os convênios não remuneram de uma maneira adequada esses atendimentos feitos à distância. E nem essa comunicação que você faz na rede social, né? Você leva tanta informação, você ajuda tantas pessoas nesse trabalho preventivo, mas você não é reembolsado direto, né? Então, não só de maneira indireta, né? Porque, por exemplo, o impacto de um médico que tem mais influência, tem 1 milhão de seguidores. Sim. Né? Como é que isso pode impactar no convênio que aquele médico está? Né? Então, hoje é interessante como é que padronizou a remuneração médica, ela é uma só para todo mundo. Então, não interessa se a pessoa acabou de sair da faculdade. Se ela tem 10 anos de formado, se ela tem 20. 30 anos de formado, já fez não sei quantas cirurgias, ele vai receber o mesmo valor aqui desse médico que está aqui. Né? E aí a dificuldade que se tem são poucas áreas que são tão confusas, na minha opinião, uma remuneração como é a do médico. Né? A gente está no estúdio, o estúdio oferece X, Y, Z. A gente paga X. Se ela oferece de A a Z, nós vamos pagar X mais Y. Se ela oferece menos, nós vamos pagar menos. Na medicina, não. Não interessa qual a capacidade sua, a quantidade de custo que você fez, você vai receber o mesmo valor da consulta do outro. Na parte, o que deixa os médicos provavelmente com muito medo é justamente isso. Se você vai para a rede social... Você está se expondo, né? Você tem mais risco de processos. De processos. Né? E aí, não é só isso. E como é que você vai receber por isso? Né? Eu estou aqui, nós vamos aqui fazer um podcast. Estamos aqui, ao invés de estar atendendo. Nós vamos receber por isso aqui? Não, só o prazer de estar aqui com você. Mas essa informação que a gente está levando... Não é remunerada. Não é remunerada. Então, como é que é isso? Isso não tem resposta, são motivos, né, de muito debate em todos os países, mas em todos os países que já estão usando isso, porque assim, se você acha que é uma coisa recente, essa presença do médico na rede social, já estão usando assim, com essa finalidade há muito tempo, né? Agora aqui que deu esse boom aí recente com a pandemia, né? Que escancarou isso melhor, que a gente, né, começou com lives, essas coisas, mas não tem... E outra coisa que é o outro problema que está acontecendo, o burnout, né? Porque você trabalha e você ainda está na rede social, então você ainda... São 2 serviços, né? É isso aí. Aí eles colocam que o médico agora é igual um canivete suíço. Aí essa eu adorei a hora que eu fui ler, que é igual um canivete suíço. Então você tem que entender da sua área dentro da medicina,
da parte de tecnologias, de né? social, e de rede social. Então, é coisa demais, né? Mas eu acho Mas eu acho muito bom, assim, nós dois, né, a gente é até suspeito, porque os dois adoram, né? Nós dois adoramos estar nas redes sociais, né? A gente, é uma troca. O Cláudio é tão engraçado. Um dia eu recebi uma mensagem, porque eu também tenho podcast, né? O Bicho Papinha, e uma mãe falando assim, Denise, depois que eu escutei o seu podcast sobre anemia ferropriva, eu cheguei para o meu pediatra e falei assim, eu quero um exame do meu filho. Eu escutei a doutora Denise, se o senhor não conhece, vai lá escutar também. E eu quero. E esse menino, ele estava com uma baixa de ferro muito grande, mesmo alimentando bem. Aí fomos descobrir outras coisas, o pediatra descobriu outra coisa. Mas ela mandou a cartinha, né? Assim, digitou a mensagem agradecendo porque ela tinha escutado o podcast e aquilo modificou a questão de um tratamento para ela. Então, assim, se isso ajudar uma pessoa que a gente estiver falando, já valeu tudo. Eu acho que o posicionamento nosso na rede social, a gente ainda vai passar a entender ele melhor daqui a um tempo, né? Eu acho que a gente deve se posicionar até pela quantidade de coisas que a gente tem legal de passar, não só de medicina, como também de toda a vivência, né? É isso mesmo. Então, hoje, a gente tem a possibilidade de formar colegas que já entendam um pouquinho não só da medicina, como também eles vão perceber que podem ser empreendedores, que podem se comunicar melhor, que podem ter hoje, os jovens, eles já têm a questão do bem-estar muito forte, então eles não... O residente não deixa de ir na academia, o residente não deixa de fazer suas questões sociais, de estar na rede social. Então, eu acho que hoje completou... O mindset já mudou, graças a Deus. Então, quando você fala assim, a gente, na realidade, não é que a gente gosta ou não de estar na rede social. Acho que o que a gente percebeu é que a gente vir para cá com toda esse tempo nosso de carreira é interessante para as pessoas que estão começando, né? Acho que é um recado para as pessoas que estão começando que vale a pena se posicionar, vale a pena a gente sair da zona de conforto, no nosso posicionamento, no nosso time de profissão, a gente não precisaria estar aqui. Mas é justamente o contrário. Nossa cabeça, a gente já conversou sobre isso, na nossa cabeça a gente pensa justamente o contrário. É importantíssimo nós, que já estamos um passo na frente, vir para cá, se expor, colocar para as pessoas mais jovens como deve se expor. Né? Então, a gente se preparar para isso aqui é muito interessante. Né? Eu e Denise, nós não fomos só colegas de medicina, agora nós estamos sendo colegas de mídia social, de cursos de mídia social. De cursos, né? A gente já passou sábados aqui aprendendo como se está aqui. Mas é justamente esse aprendizado que está sendo muito gostoso. Né? Muito gostoso. E a gente ainda vai discutir. Por exemplo, eu tenho uma amizade com um paciente meu de 10 anos nas redes sociais. Uhum. Eu sigo o Instagram dele e eu vi que ele está tendo um comportamento de risco, de ser fumando ou tomando álcool, escondido da família, e ele postou na rede social dele. Você sabe que eu não posso falar com ele e nem posso falar para a família dele. Não posso. Uhum. E olha que situação difícil, né? Porque eu vi que está acontecendo isso, só que eu não posso como profissional médico. Então, tem muito processo ainda para a gente escrever, caminhar, ver como é que você vai agir, né? Como é que vai ser isso. São coisas, né, bem desafiadoras que a gente tem aí para frente mesmo. Eu acho que existe uma questão também, a questão de você chegar num certo patamar e trazer a tranquilidade para as pessoas que ainda não estão ali, de que é tranquilo, né? Mas que existe um caminhar. Eu acho que aquela questão assim de que o importante não é o resultado, é como é que você chegou nele, né? É a mesma coisa da viagem, é a mesma coisa de uma festa. Mais gostoso, né? O preparativo se a pessoa ali. Não curte a preparação da festa, a festa vai ser muito efêmera.
não vai valer a pena. Ô, Cláudio, quando eu fui roubada, né, porque eu sofri um crime cibernético, o profissional, o criminoso, ele teve acesso ao o chip do meu celular, eu não sei internamente, não foi, né, assim, físico, e ele começou a vender produtos no Instagram, né, eu falei que eu podia, né, eu acho que eu vendi 50 mil, porque eu tive que passar tudo para o delegado, né, em uma semana, vendia móveis, tudo, e aí eu fiquei 30 dias sem celular, sem rede social. Lá em casa o povo dava post. Ai, que bom, não vai ter live. Mamãe não vai falar pra gente ficar quietinha agora porque não vai ter live. Ah, minha mãe não vai falar que tá gravando pra eu ficar sem... Mas foi uma alegria lá em casa, porque as meninas acham que esse, né, processo de estar, né, montando os conteúdos, colocando que isso às vezes para elas ainda não enxergam muito bem, não, elas não gostam muito, não. Na realidade, essa questão, o que eu percebo, isso aí você falou uma coisa muito interessante, né? Eu falo com a Lu a questão assim, de educar filho não é difícil, é só dar o exemplo bom, né? Se você está ali, entre aspas, incomodando os filhos, porque você está postando conteúdo, e a hora que elas perceberem que o que você está fazendo ali é postar conteúdo, elas vão ter um exemplo legal de como utilizar a mídia social de maneira correta. De maneira correta, isso né? mesmo. Então, isso é muito legal. Né? Qual é a chance lá em casa, se são 2 médicos que vão felizes da vida trabalhar, qual é a chance das 2 virarem médicos? Muito grande. Né? Porque o exemplo que você está dando é que aquilo ali traz alegria. Né? Além da parte genética, de propósito, dessas coisas que para nós foi super natural ser médico, provavelmente passa um pouquinho dessa genética para elas, tem a questão também de estar fazendo uma coisa legal. Então, isso você não precisa preocupar, porque isso aí é uma coisa que só está trazendo coisas boas para suas filhas. Né? Então, isso é interessante. Lá em casa acaba sendo um assunto muito forte, o assunto de medicina, oftalmologia, centro oftalmológico, que a gente passa grande parte do dia ali. Então, chega em casa, qual é o assunto? E os dois, né? Você e a Luciana no mesmo lugar. Qual que é o assunto que a gente vai ter? O assunto é centro oftalmológico. Então, a chance delas serem médicos e serem oftalmologistas, provavelmente centro oftalmológico, passa a ter essa escadinha muito legal, mas que eu acho que é o exemplo. Né? E dentro dessa questão do exemplo, né? Essa questão da alfabetização dos pacientes para usar as redes sociais de maneira consciente, né? Então, como é que os pacientes, quais os canais que eles devem procurar? Você estava contando aí, né, que os adolescentes usam mais o TikTok. O TikTok. Mas assim, como é que você vê essa... qual é o papel nosso como médico nessa alfabetização, nessa troca? A gente precisa, sim, gastar um tempo da consulta. Estou falando principalmente o pediatra, os outros profissionais também, mas o pediatra mais ainda, porque hoje as famílias, elas realmente, o que o pediatra fala não é o que vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar, em termos de credibilidade, você vai cair para trás. São as outras famílias que convivem com aquela família que está com o nenenzinho, que aquelas outras famílias falarem, aquilo lá tem muito mais peso do que o pediatra. Isso já não adianta. E não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. Tá. Então, eu fiquei menos triste, né? Porque eu achei que fosse só aqui no Brasil que a gente estava assim. Não, mas é no mundo inteiro. Então, assim, o poder de influência nosso não é o principal. O principal é aquela amiga que está com um bebezinho da mesma idade, sofrendo cólico, igual você também está com seu bebezinho com cólico, que ela falar, ok. Então, nós temos que não bater de frente, não. Não, você está procurando isso nas redes sociais, isso é tudo mentira, a pessoa que está falando não sabe disso. Não. Você tem que falar, que bom que você foi procurar uma informação, mas eu posso te ajudar? Essa pessoa que você está trazendo as informações, eu acho que ela não tem tanta formação para estar falando. Vamos procurar, as sociedades hoje estão, assim,
proporcionando muita coisa para o leigo, não só para os médicos. Então, a Sociedade de Pediatria tem uma parte no site só para os pais, as dúvidas dos pais, um canal aberto para os pais. Então, ou o próprio profissional que você está levando seu filho, ver o que ele está se posicionando, né? Então, você vai falar, ó, eu gosto que escute esse podcast aqui, que ele passa coisas bacanas, esse profissional que faz é legal. Então, você vai direcionando. E eu sempre falo também na consulta, se você escutou alguma coisa que você acha que é muito diferente ou que te deu dúvida, anota e traz para mim para eu poder saber e a gente vai discutir, eu vou te falar se realmente a minha linha é essa ou não é. Eu vou falando assim, né? Acho que dentro desse nosso bate-papo aqui, eu acho que ficou muito claro que a gente está fazendo parte de uma mudança muito importante aí no mundo, né? Acho que a gente saiu de um período que não tinha tanta informação para um período que tem muita informação, um período que não tinha exposição, hoje tem-se muita exposição, um período onde a informação não trazia tanto impacto porque ela ficava muito restrita àquela... Hoje a gente vê aí que uma informação mal dada pode impactar até socialmente, né? Então, para a gente finalizar, né, como é que você... qual que é o recado que você dá da gente, dentro de cada profissão, não precisa ser só médico, não, como a gente deve se posicionar, como sair da zona de conforto, né? Qual que eu sei um pouquinho qual que vai ser a sua resposta, mas assim, como você acha que a gente deveria estar se posicionando diante de tanta informação, de tanta oferta que o mundo está trazendo para a gente aí? Como é que... Procure quem vai exercer o papel de curadoria para você daquelas informações que você mais busca, né? Quem é aquele especialista? Então, por exemplo, você gosta de carro. Quem que vai ser aquele profissional que vai falar de carro que você vai realmente seguir o que ele está falando? Você vai falar de moda. Eu tenho as que eu adoro, que são as minhas curadoras de moda na internet. Então, assim, você vai procurar aquele profissional que te passa uma credibilidade e que você vai... gastar o seu tempo escutando aquela... Gastar não, você vai perder aquele seu tempo... Ganhar, né? O seu tempo para aquelas informações de uma pessoa que realmente procurou tudo, leu e viu que o que importa para falar é aquilo. Né? Então, por isso que esse papel de filtro, ele é muito importante. Quando a gente fala curadoria, é um filtro mesmo. Você vai buscar aqueles profissionais dessas áreas todas que você acredita que seja uma pessoa que já tem essa formação suficiente para ver se aquela informação você pode ser, né? Usar. Agora, assim, um outro lado, eu sei que a gente já está extrapolando o tempo aí, o seguinte, não tem tempo, não. Mas perceber... Você, usuário de uma rede social, no caso que a gente está focando mais aqui em busca de informação de saúde, se você tem um preparo emocional para receber essas informações. Porque tem muitas pessoas que são muito ansiosas, né, Cláudia? Então, por exemplo, começou com uma dor na mão agora e jogou lá no chat GPT, que agora é a moda, né? Dor no braço, ela não vai estar preparada para ela ler que aquela dor no braço pode ser uma coisa grave, né? Aí que ela vai... né, virar uma doença de verdade, às vezes nem era nada. Então, esse tipo de pessoa tem que ter o cuidado que talvez procurar sintomas e sinais na internet não é o mais adequado. Ligar para o médico, sim. Né? Como é que aí me deu uma última curiosidade aqui, a gente vai ficar... É coisa demais, é muito interessante essa parte. A questão do relacionamento, você pega muito adolescente, né? Então, hoje, na nossa época era mais fácil, a gente tinha só as pessoas do colégio, male do bairro, para a gente poder se relacionar. Qual que é a questão dos relacionamentos hoje na adolescência? Como é que está... a repercussão que está trazendo isso socialmente, ter uma rede social com tantas pessoas podendo te escutar, com tantas pessoas te vendo, o que isso está impactando na personalidade da criançada que está saindo aí? Impactando demais, porque existe a questão da dismorfia corporal,
que é muito frequente na adolescência. Então, aí eles faz um vídeo, esse mesmo vídeo, depois faz mais 10 vídeos, porque, não, nesse o meu ângulo não ficou bom, esse a pessoa que for me ver, meu amigo vai me ver, não pode me ver assim. Isso está gerando muita confusão, por isso que a gente tem que ver também, né, assim, dar esse suporte como pai e mãe para esse adolescente, porque ele está sofrendo isso, e tem pessoas que estão ficando assim, meninas querendo fazer cirurgia de nariz com 12 anos, muita cirurgia plástica nessa idade por conta dessa exposição nas redes sociais, elas não aceitam, ou eles também não aceitam, uma crítica negativa, porque as pessoas são maldosas, né, Cláudio? Então, aí não sabe lidar com essa crítica e acha que foi cancelado, que não foi naquela festa porque colocou no Instagram isso. Então, é muito complicado. A situação tá... Ao mesmo tempo que tem o lado bom, tem sempre o lado ruim, né? Tem um lado ruim, né? Aqui, brigadão por ter vindo, Denise. Que ótimo, eu espero que vocês tenham gostado desse muito. bate-papo com a Denise Brasileiro. A Denise é muito querida, uma amiga mesmo, pediatra das minhas filhas, e a gente sempre está trombando por aí, não só na medicina, como em cursos coisas boas de empreendedorismo, também. cursos de inovação, e a gente sempre fica dando dica um para o outro, e eu trouxe ela aqui para dar essas dicas para vocês hoje. Então, espero que vocês tenham gostado. O próximo podcast nosso vai ser com a Larissa, a gente vai falar um pouquinho de ansiedade, e eu acho que vocês vão gostar também. Obrigado, viu, Denise? Muito obrigado, viu? Adorei. Coisa boa. Vamos fazer mais. Vamos sim. Então, tá, joia. Obrigado.